Bom dia, a paz do Senhor, irmãos. Deus abençoe cada um, que tenha um dia de vitória, um dia de bênção, um dia de cura, um dia com fé, de busca na presença do Senhor. Hoje, continuando aqui com Amanhecendo com Deus, uma pequena reflexão, mas que pode ser grande, né? Na vida de cada um. Hoje Deus me veio no meu coração, que se encontra lá em 2 Timóteo, no capítulo 4, que o apóstolo Paulo, já na beira da morte, preso, né? Ele disse que já estava sendo entregue, né? Em sacrifício, né? E o tempo da partida era chegado, que ele combateu o bom combate, cerrou a carreira e guardou a fé. Ainda diz mais, desde agora, a coroa da justiça que o Senhor Jesus iria dar para ele estava garantida. Aleluia. Sabemos que o apóstolo Paulo foi o segundo maior pregador do Evangelho. O primeiro foi o Senhor Jesus. Aleluia. E o apóstolo Paulo foi um homem muito usado na mão do Senhor. Foi um homem muito temente que levou o Evangelho a muitas nações, muitos povos, e ainda continua levando até hoje. Uma palavra pela permissão de Deus impacta cada um de nós, e nós precisamos aprender com ele, mais outros exemplos na Bíblia, e ele nos deixa exemplo, é o zelo pela obra, o amor, a temperança, o buscar. Ele foi um homem que nada o parou de fazer a obra do Senhor. Ele vivia sendo preso por fazer a obra do Senhor, mas ele nunca parou de fazer a obra do Senhor. Ele meio em cadeias, saía e voltava, era açoitado, mas ele nunca deixou de pregar a palavra do Senhor. Ele foi açoitado na cidade um dia por pregar a palavra do Senhor, no outro dia ele voltou para o mesmo lugar para pregar a palavra do Senhor. Isso é amor pela obra de Deus, isso é temor e sabendo quem é o Senhor Jesus. Ele foi um homem que o Senhor Jesus apareceu para ele naquela estrada de Damasco e fez mostrar para ele quem era ele, quem era o Senhor Jesus. Dali para cá, nunca mais ele foi o mesmo homem. Ele foi transformado, como a água foi transformada em vinho, ele foi transformado nos maiores pregadores do Evangelho, da palavra de Deus. E isso é um exemplo para cada um de nós, né? Para nós nos seguirmos, né? Fazendo a mesma coisa, que com tudo que ele passou, mas ele sabia que no final a vitória dele estava garantida. A vitória dele não estava no mundo que ele vivia, não. A vitória dele estava naquele grande dia, quando encontrar com o Senhor Jesus, com Deus no céu, e cada um dos seus que foi aceitado de Jesus. Aleluia. E é uma reflexão muito forte, porque imagina, muita gente que, um exemplo, né? Muita gente que apanha, é pisado, não quer voltar de novo, não volta para aquele lugar, tem trauma. Não,
ele mostrou a diferença no Evangelho do Senhor, fazer a obra. E Deus falou assim: esse homem será para mim um vaso escolhido meu para pregar meu Evangelho a todos. E ele foi usado mesmo poderosamente pelo Deus vivo. Glória a Deus, aleluia. Possamos ter essa sede, esse desejo de buscar o Senhor todos os dias da nossa vida, de fazer o ID dele, não somente dentro da igreja, mas fora também, levar uma palavra para quem precisa, escutar a voz do Senhor na nossa vida para fazer a obra dele. Aleluia. É o que precisamos fazer, porque a palavra de Deus diz que a fé sem obra é morta. Precisamos ter obra. Muitos acham que é só ficar sentado num banco de igreja vai fazer alguma diferença. Não, tem que ter obra. A palavra de Deus diz que faz obra. A gente precisa sim estar dentro de um templo criado para nos adorar a Deus. Mas precisamos ter obras também. Tem muita dominação que não dá oportunidade aos membros de fazer, ajudar na obra do Senhor. Isso é muita hipocrisia, porque a obra do Senhor não foi só feita só para pastores, mas sim para todos. Jesus deu a missão, o chamado de pregar o Evangelho para todos. Cada um que ele chama, ele dá essa missão. Então não precisamos ser pastores, não precisamos ser um bispo, um líder grande, mas sim precisamos ter a unção do Senhor, a palavra do Senhor em nossas vidas pautada. Em nome de Jesus. Que possamos fazer a vontade de Deus, que é o importante na nossa vida. Aí nós teremos tesouro no céu, teremos o galardão que o Senhor nos dará. Aleluia. Que possamos ter naquele grande dia a grande vitória. Eu estava escutando essa noite, já de madrugada, um áudio do irmão que mandou, presbítero. E Deus levou ele em sonho, arrebatamento, a respeito da volta de Jesus, que dizia 24 dias. Mas sabemos que dia para Deus é anos, né? E há 2 anos, pouco atrás, mais ou menos, não sei, fora meio de tempo, Deus falava no meu coração que em 5 anos, no máximo, o arrebatamento seria. E contando com esse tempo todo, a gente não pode afirmar nada, porque só quem sabe é Deus. Nem o Senhor Jesus sabe o dia que ele vai voltar. Só Deus. Porque se o Senhor Jesus soubesse, eu acho que ele avisaria a nós. E calculando mais ou menos, dá para entender que mais ou menos em 2 anos e 4 meses a volta de Cristo. Isso é uma dedução que a gente não sabe. E ninguém sabe o dia nem a hora. Mas sabemos uma coisa. Ele falou que deixaria sinais para nós. Aos sinais aí, o que está acontecendo no mundo, apocalipse estamos vivendo, sonhos dados a irmãos, isso é tudo de Deus. Então, aquele que está caído, cuide para se levantar. Aquele que está afastado da presença do Senhor, cuide-se para voltar. Aquele que nunca teve Jesus na sua vida, cuide para ter, porque o tempo está estreitando. Já não há mais muito tempo para nada. Jesus está às portas. E mesmo que não venha um arrebatamento agora, mas Deus pode te levar para a sepultura. Sepultura sem ter o Senhor na vida
é uma morte eterna para sempre. E a palavra diz que o inferno é chama constantemente ardendo a alma, tormento total o resto da sua vida no inferno. Eu creio que ninguém quer isso. Nós devemos transformar nosso coração, quebrantar o coração para aceitar o Senhor Jesus na nossa vida. Amém? Essa é a reflexão de hoje, deixando por aqui. Deus abençoe cada um. Amém.